Olá, amigos, minhas saudações. Estamos aqui hoje, novamente, com um programa especial, porque eu tenho a honra de receber o Fernando Mauro, diretor-presidente da Com Brasil. Está aqui conosco também o Alex Ferreira, que tem uma vida bastante curiosa. Ele vive entre o Brasil e o Canadá. Então teremos muitos assuntos aqui para conversar sobre, não é isso? Um prazer muito grande estar aqui, seu Fábio. Prazer é meu. Fernando, muito obrigado por estar aqui comigo também. Olha, eu posso dizer para você, os telespectadores estão me acompanhando, que para mim eu vou pedir para gravar com muito carinho essa entrevista, porque acho que é um dos pontos altos da minha atividade televisiva. É uma entrevista que marcou muito a minha vida, foi uma com o Murilo Antunes Alves, que era aquele que organizava o Jornal da Record, mais conhecido popularmente como Jornal da Tosse, carinhosamente apelidado Jornal da Tosse. No século passado, nos anos 1999, né? Ainda estava naquela época e tal. E aí eu tive a oportunidade de ter uma entrevista com ele. E agora, com você, porque há muitos anos eu sempre falei: você não quer participar um dia do programa? Não gostaria, tal, porque na realidade eu atuo mais nos bastidores, eu sou mais na direção e tudo mais. Quem não sabe, o Fausto Camunha foi diretor do Jornal Nacional, nunca apresentou, mas ele dirigia. Então, nessa condição de diretor, ele tem lá os seus parceiros que apresentam o programa, mas ele mesmo não aparecia nas câmeras. E assim foi por décadas. E eu nunca deixei de te convidar. 62 anos. E você sempre dizia o quê? Não, vamos deixar para a próxima oportunidade, depois a gente vê. Né? E nunca eu tive a oportunidade de entrevistar você. Mas estar num espaço televisivo, sendo entrevistado por você, é uma alegria muito grande. Porque, imagina, da mesma maneira que, às vezes, talvez, ainda espero que um dia eu possa lhe entrevistar. Porque você agora desinibiu, né? Agora você está fazendo programa de televisão, agora já não tem mais desculpa, vai ser uma alegria poder te entrevistar no meu programa. Agora, participar do seu ao lado do Alex Ferreira, que é também aí um campeão na área de comunicação. Ele começou e foi aprendendo, cada vez se aperfeiçoando mais. O equipamento dele é tudo 4K, o melhor que você pode imaginar de câmera no mundo, o melhor de microfone, de mesa, não sei o que e tal, altamente tecnológico e com propósito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito que ele tem no conteúdo que ele apresenta na Com Brasil. Então, muito feliz de estar aqui com você, Muito Fausto. obrigado, Fernando. O prazer é meu, tá bom? Entrevistar você e também o Alex. Ele tem 2 programas aqui na Com Brasil. Um se chama Com Fome de Viagem e o outro Mais saúde com menos ingredientes. Isso. A gente está trabalhando junto há alguns anos já. Eu tive a felicidade de conhecer o Fernando e a equipe técnica por trás das câmeras. Sim. E tem sido um banho de informação, conhecimento. Ele se diz lisonjeado da nossa presença aqui, mas eu também me sinto lisonjeado de estar trabalhando com ele esse tempo todo. Perfeito. E você tem sua esposa também que trabalha junto com você. Isso, a Rafaela Coelho, que é nutricionista. Nutricionista, apresentadora dos 2 programas. Num deles, o Com Fome de Viagem, nós dividimos a tela, trazendo conhecimentos de saúde pelo mundo, no qual eu desafio a minha nutricionista favorita a me mostrar como converter os pratos de todos os locais do mundo em algo saudável, porque as comidas elas não evoluíram para serem saudáveis, elas evoluíram para serem populares. Então eu desafio a nutricionista como fazer um prato de batata frita saudável do outro lado do mundo, enquanto a gente está falando das massas e das pizzas italianas do lado do Coliseu, por exemplo. O que você tem a dizer sobre essas pizzas? Porque eu adoro pizza. Às vezes dá briga de casal, porque ela realmente não deixa eu comer um croissant quando a gente está na França, e ela explica por que o valor nutricional, o carboidrato, o sal, o açúcar, a gordura. Então, às vezes dá briga de casal na frente da câmera. Mas aí você não fica muito preso às regras, não? Mas essa que é a arte. Ela consegue adaptar os nossos olhos a observar uma salada, uma proteína, como evitar uma gordura, como evitar uma combinação com açúcar. E comer com o mesmo gosto. E comer com o mesmo gosto. Ou talvez comprometer 10% do sabor para duplicar a porcentagem da saúde. Tá vendo, Fernando? Você sabe que um dia eu vi um programa dele
e que a esposa ensinou a comer de maneira saudável no McDonald's. Eu falei, mas aí não vai dar. Eu falei, é um desafio. Vai engordar. Não, a primeira coisa é tirar o pão. É isso mesmo. Agora, você acaba de dizer que você perdeu 20 quilos. Eu tô perdendo, Em né? quanto Perdido, tempo? não é? Em quanto E na realidade não perdi. Você deu uma emagrecida boa. Quem perde acha, né? É, Eu eliminei eliminou. 20 quilos. 20 quilos. E como é que você se alimentava? Se alimenta, né? Na realidade, o que eu fiz, a minha mudança, foi uma mudança de vida, né? Porque assim, quando você fala de você buscar o emagrecimento, você pode até ter o apoio do remédio, o Ozempic, Mounjaro, os injetáveis, né? E eu tenho o apoio de um desses. Mas se você não mudar a mentalidade, não vai. Então, não adianta você... não, esse medicamento vai me ajudar, eu posso continuar comendo doce, tomando refrigerante. Então, o que aconteceu? Eu cortei o refrigerante, cortei o doce, diminuir a massa. Eu só não cortei a massa totalmente por uma questão cultural. Se eu fizer isso, Sim. não me elejo para mais nada Já na vai Itália. italiano. Não me elejo para mais nada na Itália. E toda a comunidade vai falar, peraí, você tem que ser um pouco mais tranquilo, mais calmo. E depois, a própria Rafaela vai falar um pouco sobre a diferença do trigo que nós temos no Brasil e o trigo da Itália. É certo. Por que na Itália tem tanta gente magra e o pessoal não deixa de comer a massa, né? É porque tem uma questão de uma modificação interessante no trigo. Por isso, se você tiver à sua disposição uma boa pasta italiana, ainda você pode comer um pouquinho, que não é pecado. Eu como macarrão toda quinta e domingo, porque sou casado com uma italiana de Nápoles, né? Aí de Nápoles. Então, ou massa ou pizza, que a melhor pizza do mundo é a napolitana. E falando sobre isso, eu desenvolvi alergia a glúten. E para complementar o que você estava falando, o trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo de 2000 anos atrás, na época de Jesus. Então, algumas pessoas têm uma intolerância severa ao trigo que está nas massas e nos pães. Eu, por exemplo, se eu comer um pedaço de pão, visita ao hospital garantida em 30 minutos. O corpo fica todo empolado, uma intolerância total, que eu não tenho unha suficiente para coçar. Eu tenho que tomar um antialérgico imediatamente. Ô Alex, eu tenho comido macarrão sem glúten. E o molho disfarça bem, e a massa fica gostosa e tudo bem. Eu estou sem glúten há mais de uma década e nos eventuais acidentes que eu como sem saber, em 30 minutos eu tenho certeza que aquela comida estava contaminada por causa da reação severa que eu tenho no corpo. É mesmo? Então... E você costuma almoçar muito em restaurante, né? Costumo. Quase que todo dia. É uma dificuldade, né? A gente vai sempre almoçar, jantar fora e tudo mais e tal. Mas mesmo assim, eu tenho buscado restaurante de salada, né? Restaurante que você tem aquele... que você pode escolher um buffet. Então ali você escolhe. Bom, eu vou comer essa proteína, vou comer essa salada e tudo mais. E é lógico que a gente vai nesses restaurantes tradicionais também, mas eu vou menos. Por quê? Porque no restaurante tradicional já tem aquela quantidade um pouco maior, já tem aquela fartura, vamos chamar assim e tal. Você não tem tantas opções para você escolher, porque o prato é tal coisa com tal coisa. E às vezes o lugar que você vai fala assim, o chefe não aceita mudar nada. Já devem ter desses lugares, né? O chefe não aceita mudar. Então, eu vou também, mas eu vou como uma premiação. Então assim, emagreci 1,5 kg, posso ir no restaurante. Nesse tipo de restaurante, né? Não emagreci, espera um pouquinho. Na minha felicidade em ser casado com uma nutricionista, o que a gente aprende, todos os pacientes dela e o marido paciente, ou pacientemente marido, o que a gente aprende é que não é uma dieta, é um estilo de vida, é uma reconsideração, uma forma nova de você olhar para a comida e colocar para dentro. Por que você escolheu o Canadá? Então, há 20 anos atrás, eu já era um profissional na área de tecnologia, mas as possibilidades que o Brasil oferecia na época não eram tão promissoras. Sim. E olhando todos os países do mundo a qual tecnologia poderia ser promissora, eu objetivei um local que se falasse inglês, para que se algo desse errado eu tivesse várias outras opções. E nas pesquisas entre Estados Unidos, Canadá, Austrália,
o que mais se consolidou pela segurança e aceitação de imigrantes, o país que não estava tendo nenhum problema de imigração era o Canadá. E até hoje tem uma porcentagem altíssima de imigrantes naquele país. E você tem um filho brasileiro e outro filho canadense? 2 filhas com dupla cidadania. São 2 filhas. 2 meninas com dupla cidadania, todas elas. Uma nasceu no Canadá, uma nasceu no Brasil, e elas são bem fluentes entre os dois. Como é que você faz uma comparação entre o Brasil e o Canadá? Nossa, é assunto para 3 podcasts. Sim. O Canadá é um país extremamente seguro, extremamente educado, com uma economia sólida, com algumas dificuldades, como todos os países 3 coisas que nós não temos, né, Fernando? Então, as pessoas ficam surpresas, por exemplo, que no transporte público canadense minha filha pode usar o celular e o tablet dela, sem ser medo de ser assaltada. Sim. Então, minhas meninas, desde cedo, já usam transporte público. Temos a opção de levar na escola, sim, mas a gente prefere que elas tenham uma integração social, porque é um lugar seguro e não tem problema. Aqui, se você descer com o celular na mão, Sabemos. você vai ser assaltado. E mesmo entregando o celular, Risco de você vida. corre o risco de tomar um tiro na cabeça. Como já aconteceu várias vezes aí que a gente vê nos telejornais. Não é isso, Fernando? Infelizmente, né? Eu acho que quando você vai para um lugar que você tem segurança, estabilidade econômica, estabilidade política, você tem já um salto a mais na qualidade de vida em geral, né? Isso te ajuda muito. Você Uma saber vida que segura, mais segura. mais segura, é. E se você também tiver um estado que te possa fornecer saúde, né? Um sistema educacional, cultura e tudo mais, você começa a avançar. Eu acho que é isso que atrai muitas pessoas, imagino eu, para o Canadá, né? Quer dizer, você tem ali um país enorme, população pequena, uma riqueza muito grande, é um dos países mais ricos do mundo, 90% vem de fora. Eu vou arriscar dizer algumas estatísticas do Canadá. Estou tentando fazer alguns cálculos de cabeça, me permita se eu estiver errado. O Canadá, é quase do mesmo tamanho que o Brasil. O Canadá é o 2º maior país do mundo. O Brasil é o 5º, mas se comparar no mapa, o tamanho é muito parecido. Acho que são 10% de diferença. Então é do grande para o muito grande. Só que a população salta no Brasil, 220 milhões aproximadamente hoje. No Canadá são 40 milhões. Então a gente está falando aí, fazendo uma conta de cabeça, 5 vezes diferença de tamanho. É absurda. Então é um país um pouquinho maior, com 5 vezes menos pessoas no mesmo lugar. O Sistema Único de Saúde do Canadá, Fernando, é tão integrado que em qualquer médico que você for, todos eles têm acesso a todas as suas informações. Aqui no Brasil, a gente tem o SUS, que é um sistema que funciona. Eu tenho acompanhado alguns casos aí de perto, né? E funciona. Inclusive entregando depois medicação em casa, etc. E tal. E pelo menos um ponto positivo, né? E agora, com relação aos demais assuntos, está difícil morar aqui no Brasil. Lá tem motoqueiro? Não tem muito, não, por causa do clima, que é um outro assunto riquíssimo. Quando o inverno chega e a temperatura alcança menos 30 graus, não dá para sair de moto na rua. Você tem andado aqui nas avenidas? Eu tenho visto que Você o viu? assunto moto em São Paulo tem sido bem inflamado. Bem inflamado. Você está na faixa, precisa passar de faixa, eles não te dão espaço. Mesmo que você esteja com a seta ligada, às vezes você anda 500 metros e eles não dão passagem. Aí você é obrigado a ir forçando. Senão você não vira à direita na rua que você quer virar. Isso é um assunto muito abordado com o pessoal que vai para fora. E deixa eu desenvolver uma coisa interessante. Nos outros países, eu já tive a felicidade de visitar 22 países, alguns 13 pelo programa e outros de viagem pessoal. Em todos os países que eu dirigi, não importa a mão que dirige, mão direita ou mão esquerda, tipo alguns países da Europa e Ásia, Oriente Médio, quando o motorista liga a seta sinaleira dizendo que vai virar, em todos os outros países você está avisando que você vai virar e as pessoas dão passagem. Sim. Mas aqui no Brasil, infelizmente, dá a seta sinaleira, você está pedindo para entrar.
como se a pessoa fosse sujeita a deixar ou não. Então essa mudança de pensamento é muito drástica para quem já dirigiu fora. Você liga a sinaleira, as pessoas dão espaço. Aqui você liga a sinaleira e tem que forçar. Tem que forçar, senão não entra. Não é? É tipo Índia, né? Ainda não foi, mas eu vou. E eu acho que essa situação aqui, no trânsito, vai piorar. Porque cada vez tem mais motoqueiro aí trabalhando. E também tem motoqueiro assaltando, né? E você não sabe quando o cara... Qual que é o outro? Está com a maleta do iFood nas costas, mas de repente é um assaltante. Ele usa a maleta só para disfarçar, né? Mas deixa eu fazer posso entrar nesse debate? Sim. Da segurança pública? Claro. Me permite? Claro. Essa violência toda que existe é muito centralizada em centros urbanos como São Paulo e Rio. Sim. Se você vai para o Nordeste, e o nosso programa é em rede nacional, então quem está me assistindo agora em Milagres, sim, em Alagoas, por exemplo, sim, não tem ideia do que você está falando. Quem assiste pela televisão, só ele vê pelos Datenas da vida e tal, ele vê isso aí. Mas não tem. Eu acho que o Alex tem um pouco de relação também com o Nordeste, porque a família da esposa tem propriedades, acho que na Bahia. Nascida e crescida. Me fala, lá esse tipo de violência, nesse nível de o cara chegar, dar um tiro para pegar um celular e tal? A Bahia está complicada. Eu tenho autonomia e autoridade para falar. Mas Salvador, talvez, né? Salvador está complicado. E no interior da Bahia também tem uma violência muito grande. Mas eu vou te falar que Alagoas não está assim, não. Eu acho que está complicado. Pelo menos é o que eu tenho visto, né? Eu já trouxe brasileiros para o Canadá e canadenses para o Brasil. E a ótica, o choque cultural que eles sempre me falam é sempre a mesma coisa. O brasileiro fica surpreso quando está andando no transporte público do Canadá ou dirigindo, está com o relógio celular no bolso sem precisar esconder. E o canadense fica surpreso com as belezas naturais, mas a impossibilidade de ter uma vida normal andando na rua. Então, por exemplo, quando eu trago canadenses para o Brasil, eu falo, infelizmente você não pode andar na rua passeando, pairando e apreciando as paisagens. Com o celular. Não pode. Você tem que andar na rua com um propósito, como quem está indo para um determinado lugar. Porque quando perceberem o seu momento de fraqueza, os crimes de oportunidade vão acontecer. Agora, isso que ele está falando, em Maceió, por exemplo, eu vou muito a Maceió, só não tenho ido agora nos últimos anos. Você põe o pé na faixa para atravessar, o pessoal para. No Canadá é assim. O pessoal para. Mas isso eu estou falando de Maceió. Aqui se você puser o pé... Passa por cima. Passa por cima. Tem lugar, tem uma Vitória da Conquista na Bahia, o pessoal é muito diferente, fora da curva. Você bota o pé na faixa... Sabe o que eu acho também? O pessoal é muito mal educado, sabe? Precisa de campanhas educativas, eu acho, né? Para isso, né? E precisa punir também quem não respeita. Moto, por sinal, é costume a gente ver atravessar sinal vermelho. Sim. Então a pessoa está, às vezes pessoas de idade, né? Atravessando com medo de carro, então lá vem uma moto e bate, atropela, mata. E aí você precisa de soluções para isso. A faixa aqui específica para o motociclista em São Paulo é uma coisa que ajudou a salvar vidas, né? E Ricardo Teixeira, né? Que você entrevistou ele recentemente, eu também entrevistei, ele esteve aqui na Co-Brasil. Hoje é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, ele enquanto vereador e quanto secretário municipal de transportes, teve uma vida toda ligada a esse tema, para preservar a vida do motociclista. E se tem que se distinguir muito bem, né? Como você falou, o trabalhador que vai fazer entrega, que é o cara correto, vai lá para trabalhar para sustentar a família dele, para ganhar o seu dinheiro de maneira digna. E o vigarista, o bandido, o oportunista, né? Ele acaba pagando os maus, os bons pagam pelos maus. Isso é uma coisa que infelizmente acontece, mas eu acredito que precisam ser tomadas ações. Agora, essa questão da segurança pública é uma questão macro, né? Assim, envolve desde uma política nacional de segurança pública, passando pelas ações estaduais, os próprios municípios precisariam se envolver nisso. E eu acho que realmente é uma pandemia que precisa parar. Você não pode ter um país dominado por facções. Eu acho que a eleição do ano que vem, nós teremos aqui para presidente da República, senadores, deputados federais, o tema principal vai ser esse: segurança. Segurança. É a minha
opinião, porque é o que está devendo aqui no nosso país, sabe? E economia também. Eu acho que segurança e Antigamente economia. existem vou três morar no pilares. interior. Ah. É mais sossegado, né? Vou para o interior e tal, gostoso. Fugir da O interior está criminalidade. igualzinho. Mas é uma equação super complexa de se equilibrar entre saúde, entre segurança, entre educação e sem contar a economia e todas as outras coisas que vêm juntos, porque é muito difícil focar em uma das pernas do tripé sem olhar as outras duas ou quatro, a depender do quantos você queira considerar. Porque a gente fala sobre a segurança, mas também tem fundamentos e ramificações na educação. A gente fala de educação, mas também tem ramificações na economia, porque como você vai convencer uma pessoa com dificuldade financeira, criança, a ir para a escola, se o pai está passando por aquela dificuldade e precisa do apoio financeiro? E eu posso fazer o mesmo comentário nas outras pernas do tripé. Como a gente vai convencer os políticos a focarem em segurança quando tem outros problemas econômicos e educacionais? Sim. Então, é uma equação super difícil de se equilibrar. Não importa a perna que você... Todos os problemas são enormes. Né? Chegamos a um déficit de desenvolvimento humanitário no Brasil que é muito difícil resolver. Lá no Canadá, a política, como anda lá? A gente acabou de ter uma eleição federal em Sim. que houve uma polarização imensa, pessoas deixaram de ser amigos, acho que vocês vão ver similaridades com algumas histórias do Brasil, brigas familiares, brigas Por causa entre de amigos política, por causa dos dois primeiros ministros, dos candidatos a primeiro-ministro que estavam concorrendo. E como é que ficou lá? Olha, foi complicado, viu? Entre conservadores e liberais, a briga foi feia. O Canadá foi exposto a problemas políticos com os Estados Unidos que não eram visíveis antes. Éramos uma grande família, dois países soberanos entre si, mas que eram muito entrelaçados. Os Estados Unidos como maior economia mundial e o Canadá ali do lado, o melhor amigo, sempre pegando os benefícios de carona. Isso, melhor. Tanto no exército, forças militares, como economia, empregos, como a moeda. E com a eleição recente de Trump, ele quebrou alguns laços internacionais que ele tinha, e com o melhor vizinho que compartilhava a maior fronteira do mundo, os Estados Unidos e Canadá. Então, a polaridade entre os candidatos canadenses ficou muito acirrada pelas influências e brigas que ocorreram com os Estados Unidos. A taxação, guerra tarifária. A mais recente que todo mundo talvez tenha ouvido falar aqui no Brasil foi o aumento de 25% no automóveis. Só que as duas economias estavam tão entrelaçadas que um país produz o parafuso, outro país produz o motor, outro país manda para o primeiro construir o carro volta para o outro para colocar o pneu. O mesmo produto cruzava a fronteira várias vezes. Então, cada 25% de incidência numa transação dessa. Então, quando tem uma eleição federal, quando tem uma eleição federal entre conservadores e liberais sobre isso, tinha gente brigando, batendo boca na rua. Quem venceu? Os liberais. Quem já estava há 10 anos, muita resistência dos conservadores, o mesmo partido que já estava há 10 anos, com as políticas que não são favoráveis a algumas das áreas econômicas do país. Então, todo mundo queria o outro para que outras áreas fossem exploradas. Por exemplo, o petróleo. Como vai a saúde pelo mundo, na sua opinião? A saúde pelo mundo. A quantidade de pessoas doentes no mundo tem aumentado. Como consequência financeira, como consequência de muita guerra. A gente tem 3 guerras acontecendo hoje no mundo, que pouca gente fala. Então, a saúde tem caído. Existe uma busca grande por saúde através dos tratamentos injetáveis. E aí a gente amarra todos os assuntos que a gente vem desenvolvendo aqui. Porque os tratamentos mais recentes injetáveis, tipo os Ozempics e os Mounjaros do mundo, eles fazem a pessoa emagrecer, mas não necessariamente de uma forma saudável, onde entram os trabalhos dos nutricionistas e das educações alimentares, né? O estilo de vida. A gente é naturalmente atraído por açúcar, carboidrato e coisas que não são necessariamente. Sim. A Rafa adoraria estar aqui para desenvolver, iam ser assuntos, vocês não iam conseguir terminar. Não vai faltar oportunidade. O calendário de escola impediu ela de estar aqui. Então, a gente tem atraído os nossos olhos. A comida ela não evoluiu para ser uma coisa saudável. Ela evoluiu historicamente para ser acessível e barata.
E aí hoje a gente paga a consequência de milhares de anos de tradição e acessibilidade. Mas a gente não é naturalmente atraído por uma salada. Como o Fernando estava falando, você tem que fazer o esforço para comer uma salada. Ninguém acorda um dia, ai que delícia, eu quero comer um alface hoje. Não, ninguém. Ninguém. Mas se colocar um sorvete, se colocar uma picanha com aquela 2 dedos de gordura, a boca chega a salivar, né? Então a saúde a gente tem que fazer um esforço consciente para buscar ela não vem naturalmente. Aprendeu? Sim. Você já vem praticando isso, né, Fernando? Eu estou praticando, assim, ultimamente, né? Que, na verdade, a gente tem que reaprender, né? A verdade é essa, porque a gente aprende tudo errado. Né? A gente aprende que não, vai lá, uma massinha, um docinho, não vai fazer mal nenhum tal. E quando você vai ver, no final do mês, tinha 1 quilo a mais. Depois do outro mês, mais um. Depois de um ano, 10 quilos a mais. Depois de 2 anos, 3 anos. Depois de 5, 6 anos, você tem lá, pô, o cara tá com 40 quilos a mais. O que aconteceu? Ele não comeu nada. Não engordou de uma hora para outra. Mas ele vai... É igual o sapo cozinhando na panela, né? Tá cá, agora a água tá morninha, tá bom, vai aquecendo, aumentando a temperatura da água e vai ficando, né? A hora que for ver, cozinhou o sapo. Os desafios culturais, do seu ponto de vista, como é que andam? A gente vive uma era nova de informação e acessibilidade com as redes sociais, internet e tudo que a gente tem disponível hoje. Então, as diferenças culturais estão mais visíveis. A gente sabe hoje mais sobre a cultura muçulmana, por exemplo, do que nós do Ocidente sabemos mais hoje do que há 20 anos atrás. Isso é uma oportunidade de pessoas que estão intencionadas a expandir o conhecimento, a observarem essas culturas que hoje são acessíveis. Mas muitas pessoas não estão dispostas a essa expansão de visão e percepção e entender, por exemplo, que foi um grande aprendizado para mim, por exemplo, o que são casamentos arranjados. Então, com a visibilidade que eu tive a visitas ao Oriente Médio e com alguns amigos pessoais naquele local, eu perguntei, por exemplo, me explique aí esse conceito de casamento arranjado, porque na minha cultura é uma coisa vista como errada. Falando sobre choque cultural, né? E aí esse amigo meu muçulmano, ele me falou, amigo mesmo próximo, ele me falou, olha, na sua cultura, nós do Ocidente, na sua cultura, vocês enxergam que o amor vem primeiro e o casamento vem depois. Mas na minha cultura oriental, a gente enxerga que o casamento vem primeiro e o amor vem depois. A gente acredita que os nossos pais escolheram a nossa esposa com os 30, 40 anos de conhecimento que eles têm na nossa frente e escolheram a melhor esposa mais propícia a nós sermos felizes no nosso casamento. E por respeito hierárquico que nós temos aos nossos pais, nós casamos com aquela mulher e fazemos o casamento acontecer. Quando eu ouvi essa perspectiva de primeira mão, eu falei, olha, ninguém nunca me explicou com essa clareza. Ele, pois é, os índices de divórcio no meu país são muito menores do que o índice de divórcio no seu. O maior choque cultural que eu tive na minha vida. Entender o aspecto do casamento arranjado. Até porque lá, se a mulher falar que queria separar, os caras não deixam também, né? Tem isso. Tem isso também, né? Eu tô brincando, mas eu entendi o que ele falou. E é verdade. Ele tá falando dos árabes, mas o Japão é assim também, né? Eu tenho amigos japoneses e realmente a relação é exatamente essa, né? Tem que fazer acontecer. Primeiro casa, depois passa a ser o... casa sem conhecer. Casa por fotografia. Para nós é esquisito isso. Mas para eles funciona. Funciona. Estão falando de choque cultural, né? Exatamente. Imigração. Problema global, é um assunto bom, no mundo todo existe uma campanha sutil anti-imigratória. Eu moro, por exemplo, no Canadá há 20 anos. E há décadas, no plural, há décadas, o Canadá tem sido o maior país de imigração do mundo. Todo mundo do mundo vai para o Canadá. Tanto que hoje uma porcentagem altíssima, mais da metade do Canadá eu tenho vários amigos, é imigrante. Mas, recentemente, percebeu-se que com os problemas de economia, a imigração é menos desejada.
Inicialmente, os governos criaram parâmetros para diminuir a imigração do tipo, você só vem se você tiver dinheiro, você só vem se você for formado, pós-graduado, mestrado, doutorado, PhD. E ainda assim, pessoas continuam achando brechas e fazendo imigrações. Por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu fui para o Canadá, eu precisei fazer testes de doença sexualmente transmissível. O Canadá não queria ninguém que tivesse DST. Então, hoje, eles não querem ninguém. Então, por exemplo, o Canadá, posso falar particularmente deles, fecharam as portas de imigração, estão reconsiderando abrir se você trabalhar na construção civil, porque eles têm um déficit habitacional. Precisam de mão de obra para construir. O cara que trabalha lá, que nasceu lá, não quer trabalhar como peão. Exato. Então, a imigração tem se fechado e as pequenas portas que são abertas são para suprir muito específico. Olha aí, tá vendo? Dá vontade de mudar pro Canadá, não dá? Mas nos meus 20 anos de Canadá... Mas não deixa, tá? Eu já vi limitações relacionadas... Não limitações, o contrário. Eu já vi portas abertas para motorista de caminhão. Eu já vi portas abertas para professor de escola primária. Eu já vi portas abertas para dançarinas de bar. Para jornalista não, né? Então, nós temos, tem muito Reuters lá no Canadá? Nós vamos ter uma indicação de alguém, né? Como acontece aqui. Será que isso funciona lá? Já funcionou para pais e avós. Hoje não funciona mais, está fechado. Então é muito oportunístico, se essa palavra existe, 20 anos fora do Brasil, é muito oportunístico para determinadas áreas daquele ano, daquela necessidade. Sim. Muito oportuno. Isso, oportuno, obrigado. Obrigado. Os seus pais, você tem 45 anos. Uhum. Foi embora para lá com 27, 25. Por aí. Seus pais são brasileiros? Brasileiros, nascidos e crescidos. Moram em São Paulo? Salvador. Em Salvador. E dos meus primeiros 25 anos de vida no Brasil e os últimos 20 no Canadá. E foi lá que você conheceu a Rafaela? Interessante, ela é de Salvador, mas eu conheci em São Paulo. Eu conheci no Canadá. No Canadá? Não pertencíamos aos mesmos ciclos. Eu acho que aí vai também... Você falava a mesma língua, né? Que ela... Não é destino não isso aí. Isso não é o mesmo país, né? Então. Eles falam, o brasileiro aqui, vamos conversar ali e tal. E vai. Ela tava... Eles foram almoçar e ela falou pra ele assim, você está comendo errado. ela tava... Já conheço um pouco a Rafaela, né? Nossa imigração é diferente. Eu tô lá há 20 anos, ela tá 9, 10, se eu acertei na conta. Ela buscava um quarto para alugar. E eu estava buscando um morador para alugar o quarto. E a piada que a gente diz é que quando ela chegou lá, ela nunca me pagou um mês de aluguel. Já chegou casada, namorando. Essa ida sua para o Canadá, teve a sugestão de alguém? Como é que foi? Não foi o desejo por uma carreira melhor. Porque ele era da área de TI, né? E a TI no Canadá é muito promissor. É o berço, as grandes tecnologias acontecem nos Estados Unidos e Canadá. Foi isso que te levou. Então a empregabilidade lá é maravilhosa e hoje eu desempenho papéis de tecnologia lá que talvez não existam aqui. Mesmo trabalhando para empresas multinacionais que têm base no Brasil, eu faço o trabalho como canadense para a empresa brasileira. Sim. Curiosamente, você tem um pouquinho de sotaque... Baiano? Não, canadense. Ah, é? Eu ouço do baiano. Canadense com baiano, misturou. Você gosta de esporte, não? Esporte é o meu ponto fraco. É? Com a nutricionista dentro de casa, me regulando. Mas eu cuido muito bem do corpo com a academia. Mas não de esporte, de futebol. Eu ainda lembro meu pai tentando me ensinar, mas... Desculpa aí, pai, te decepcionei nessa. Além do esporte, e nos seus horários de lazer, se é que dá tempo, o que você faz? A gente trabalha no projeto e eu faço snowboard. Eu esquio na neve. É um tipo de esporte já, né? Não é profissional, mas não, mas já tá bom, poxa vida, né? Se comparar com a gente, né?
Eu, quando era secretário de esporte aqui da prefeitura aqui de São Paulo, eu fiz snowboard aqui no Pacaembu. E como que você fez isso? Sem Com a água neve? da Sabesp. Sabesp. Ah, é? Sabesp me ajudou. Olha, foi um evento maravilhoso. É um snowboard artificial que você criou. É. Que legal, Só que né? depois eu tive que ficar prestando conta para o Tribunal de Contas, para a Câmara de Vereadores. Como é que eu fiz aquele evento? Por que eu fiz aquele evento? Olha, aqui em São Eles Paulo... perguntaram como é que você fez esse evento, nós não estamos no Canadá. Exatamente. Lá a gente tem Você falou, eu trouxe o Canadá pra cá. 8 ué, meses né? de ano, 8 meses do ano é gelado, inverno severo. Severo, deixa eu corrigir, 5 meses severo. Severo eu digo Abaixo menos de 10, menos 15 graus. Bravo, hein? Brabo. Os dias mais extremos do ano sempre tem duas temperaturas, a do termômetro e a sensação térmica, por causa do vento. Então no termômetro a gente tem menos 30 e a sensação térmica menos 48. Então aqui em São Paulo hoje você está Tá bem, né? Tá à vontade, né? sentindo calor. Tá tranquilo. Sentindo calor. Não, ele tá falando isso pra um baiano, né? É. Imagina o baiano ficar em menos 40. Ele se adaptou bem, né? Porque isso é difícil, né? Pra nós é difícil, imagina pra quem vem da Bahia, que não quer saber desse frio todo, né? Ô, Alex, conta um pouquinho sobre o seu programa. Nós temos dois programas. É. A gente falou um pouco sobre o Com Fome de Viagem, na qual eu desafio uma nutricionista pelo mundo a me falar como converter, por exemplo, o croissant da França a uma coisa saudável. Teve briga de casal nesse episódio, ela não deixou comer o croissant, estou arrependido até hoje. Mas eu não comi por causa do glúten. Ah, senão ia ter Então- alergia. Então ia ter alergia. Tá justificado. É. E o outro programa é o Mais Saúde com Menos Ingredientes, na qual a Rafa, ela é nutricionista de algumas celebridades da televisão brasileira. Então ela convida a celebridade numa ligação de vídeo para elas cozinharem juntas enquanto estão falando sobre a vida. Então, já apareceram meninas da Globo, da Record, SBT, um monte de gente vem lá, normalmente pessoas que a Rafa cuida como nutricionista. E aí elas cozinham juntas e conversam sobre a educação de criança, o melhor lugar para fazer o cabelo, aspectos saudáveis da comida. Como o próprio nome sugere, a convidada faz o omelete do jeito que ela conhece e a Rafa faz um omelete saudável na frente das câmeras, enquanto estão conversando sobre a vida. Então, é bastante interessante porque ela traz o aspecto de nutrição e um toque forte feminino. As duas mulheres conversando sobre aspectos do que... O que ela faz é bom para a saúde, né? sem dúvida. É bom para a saúde. É A um- gente exagera às vezes um pouco, né? Sim. Nós somos naturalmente atraídos pelo que não é saudável. A mente da gente quer o gostoso, o fácil de digerir, o popularmente acessível. A gente tem que fazer um esforço para seguir a saúde. O chocolate, por exemplo. Claro. Eu sou viciado em chocolate. Pois é, uma Não faz mal delícia. pra você? Faz. Você tem alergia? Não, o chocolate eu adoro, sou não, então viciado, não faz mas mal. eu tenho que fazer... Perdão. Não faz mal. Eu sou viciado no sentido de querer muito. Então, quando só com a Rafa perto, para me dar uns pedacinhos. Você é chocolate. Chocólatra. Mas aquele chocolate, tem estudos dizendo que hoje, estudos dizem que o chocolate com mais cacau, 70%, 80%, fazem bem pro coração, não é verdade? Isso. Ela até prega isso nos programas que ela apresenta. Eu vou começar a achar esses quadradinhos aí e tal, né? Mas é isso, Fernando. O nosso paladar, ele é naturalmente atraído pelo açúcar e pela gordura. Então, quando você experimenta o chocolate 70%, eu, mesmo casado com uma nutricionista, eu tenho a maior dificuldade de digerir aquilo. Porque não tem o mesmo gosto que o chocolate. Não, mas é antes isso que nada. Aí a nutricionista tivesse aqui, ela ia falar, mas tem um stevia. Mas já tem um negócio aqui para dar uma Isso. melhorada. Exatamente. Uma pergunta para você, Fernando, Mauro. Como é que anda o Com Brasil? Rapaz, você está me fazendo uma pergunta num momento especial nosso. Opa, No momento em que, em 2025, nós, através de um acordo com a Rede Gospel de televisão, passamos a ocupar a TV digital aberta na Grande São Paulo. Então, a Rede Gospel ocupa o 53.1 e na multiprogramação deles, nós cedemos os nossos direitos de áudio e vídeo para eles e eles, então, com os direitos
já de posse dos direitos e com o canal e podendo fazer a multiprogramação, eles programaram a Com Brasil no 53.2. E isso significa que entre TV a cabo, TV por satélite e TV digital aberta, a nossa cobertura na Grande São Paulo, em especial na TV, na cidade de São Paulo, é uma cobertura que beira o 100%. Ela só não é 100% porque existe aquela antena parabólica mais moderna, né, que substitui a parabólica antiga. Ela é menor, né? Nova, é pequenininha, a nova parabólica, que nós ainda não estamos lá por uma questão de tempo. Você pode traduzir tempo como recurso, é como você quiser, né? Questão de tempo barra recurso, mas nós vamos chegar lá. Então, isso ainda é uma minoria em termos de grande São Paulo, mas tem um pedaço já assim, 15%, 16%. Então, a gente chega em quase 85% da cidade de São Paulo, seja via cabo, seja via satélite, seja via TV digital aberta. Então é um crescimento exponencial, lógico que com o potencial de 100%, porque todo mundo que mora na Grande São Paulo pode ter um sistema ou outro. Se quiser colocar numa televisãozinha com aquela antena menor, e a televisão for mais moderna, vai acessar a Com Brasil TV. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar para você. Sim. Inclusive o nosso programa vai para a TV digital aberta. Sim. Né? Sim. Então aqui o nosso conteúdo, nosso podcast, né? Gente que fala vai estar na Com Brasil TV no sinal digital aberto. E além disso, olha que satisfação. Nós tivemos a oportunidade, quando a Fórmula Indy precisava de uma emissora para transmitir os seus sinais na TV por assinatura em 2021, nós nos apresentamos, fizemos o contrato. Para nós era um contrato, foi o mais caro da história da Com Brasil naquela oportunidade, mas nós compramos os direitos. No ano seguinte, os mesmos direitos que nós tínhamos pago na época, entre direitos e o custo para fazer, cerca de $100 mil, a ESPN ofereceu $1 milhão, mais ou menos, nessa conta. Aí a gente não conseguiu acompanhar, ficamos sem a Fórmula 1 de 2022. Aí 2023 e 2024, porque fizemos um bom trabalho em 21, continuamos conversando e tudo mais, e convergiu para que em 2025 nós tivéssemos também a Indy Next. O que é a Indy Next? É uma das categorias mais importantes do planeta, em que você tem jovens que são numa categoria antes da Fórmula Indy, a antiga Indy Lights. Então a categoria fortíssima, brasileiro, Caio Collet, correndo na frente, porque também se fala assim, eu tenho a Fórmula 1, e quem que está correndo na frente, né, do Brasil? Não temos ainda. Então você tem uma torcida, lógico, inclusive nós torcemos pelo Bortoleto, o Gabriel Bortoleto, as primeiras corridas dele em televisão, quem fez foi a Com Brasil, quando ele estava na Fórmula Regional Europeia, a gente transmitia as corridas dele, agora ele está na Fórmula 1, parabéns Bortoleto, queremos acompanhar ainda o seu crescimento, o seu avanço. E agora nós temos um outro pupilo, né? Que é o Caio Collet. Correndo na frente, mandando bem. Ontem mesmo, nós estamos gravando hoje, mas ontem, dia anterior a esta gravação, teve o Grande Prêmio de St. Louis. O brasileiro veio liderando a corrida, eram 75 voltas, até a volta de número 55. O carro perdeu o rendimento, porque é natural, ele estava na frente, então ele não tinha um vácuo para ajudar ele a poder alavancar o motor dele. Perdeu o rendimento, mas mesmo assim chegou no pódio. Terceiro lugar, hoje está em terceiro no campeonato da Indy Next, e nós estamos apostando as fichas nele que ele vai ganhar o campeonato. O Caio Collet brasileiro, e o Brasil está torcendo com o Caio Collet através da Com Brasil TV. Bom, então, isso é muito importante, porque uma competição desse nível, claro, com a Fórmula, e a gente também transmite as corridas históricas da Indy mesmo, da Fórmula Indy, da IndyCar. Então, corridas históricas como as vitórias do Emerson Fittipaldi, Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Gil de Ferran, todas elas estão aqui sendo transmitidas pela Com Brasil nos momentos históricos da Fórmula Indy. Então, a gente está muito feliz com essas duas novas conquistas. TV digital aberta em toda a Grande São Paulo, o maior mercado do país, sob o ponto de vista populacional e econômico. E agora, com a Fórmula Indy de volta e olha, sabe como é que é esse contrato da Fórmula Indy? Quem me deu essa dica foi um amigo seu também de televisão, o Guilherme Stoliar. Ele falou, Fernando,
Quando você fizer contrato, procura fazer contrato de um evento importante desse por 3 anos, 4, 5... Bom, 5 anos não dá, mas tá bom, vamos fazer 3 anos. Então a Fórmula Indy é da Com Brasil em 2025, 2026, 2027. E a Com Brasil tem outras pessoas conhecidas, né? O Boris Casoy. Faz programa com a gente aqui, Jornal do Boris. A garota De Ipanema. Ipanema de sempre. Elô Pinheiro. Pinheiro. Também está com a gente. Filho da Hebe Camargo, Marcelo Camargo. Marcelo Camargo. Netinho de Paula. Netinho está aqui também. Antônia Fontinelli. Olha que beleza. Frota. O Alexandre Frota. Muito bom. Quem mais nós temos aqui? Tá? Tem muita gente boa. E a televisão crescendo. Tem agora o Otávio Neto, que fazia o radar na Gazeta, também está com a gente agora. O Fausto Camunha não está ainda, mas eu estou vendo lá uma... Fausto Camunha. É. Fausto Camunha agora também está com a gente na Com Brasil, além da TV aberta de São Paulo. Na TV digital aberta, na TV por satélite, enfim, está com a gente em todos os aspectos. É uma alegria também ter você com a gente. Enfim, tem muita gente boa aí fazendo parte da Com Brasil. Os programas independentes, como o programa que eu apresento, o programa que o Alex apresenta com a esposa, programas de TVs comunitárias do Brasil inteiro que estão com a gente, trazendo para cá o melhor. Então, você pega um programa lá do Rio Grande do Sul, lá da TV de Porto Alegre, eles mandam o melhor programa que eles têm lá para Com Brasil. Você pega um programa que veio de São José do Rio Preto, eles mandam o melhor programa para nós. Você pega um programa que vem de Votorantim, que eles produzem de melhor. Então, a gente consegue trazer aqui o melhor do Brasil. E a TV aberta, Fernando? TV aberta de São Paulo é o canal comunitário da cidade de São Paulo. Sofreu uma reformulação. Eu me tornei presidente da instituição e a gente está agora trazendo para a mesma estrutura física o sinal da TV aberta de São Paulo. Então, eu tinha que ir lá para o Pacaembu, você conhece, ali na Cardoso de Almeida, e a gente fica aqui no outro bairro, que é a Avenida Paulista, na Alameda Santos, e esse trajeto vai para cá, vai para lá, é um trajeto que, enfim, não facilita em nada essa questão, e tem um custo aqui, um custo lá. Então agora a gente está tentando unificar essa estrutura, né? Aqui na Alameda Santos, pegamos mais um andar no prédio. Nem então, te mostrei TV nada. aberta vem Ainda não vi, não. Oi? Uma das TV coisas que eu aberta vem pra gosto cá. de Vem pra estar na cá. Com Brasil é o sentimento de coletividade que existe com todas as emissoras trabalhando sob o mesmo conjunto. Guarda-chuva, é verdade. Não, e todo mundo se conhece, se fala. E você tem foi agora relacionamento. reeleito presidente. TV aberta. Fui reeleito presidente da TV aberta, você participa da diretoria conosco na qualidade de vice-presidente. É uma alegria ter você também conosco. Eu agradeço muito essa deferência. É uma alegria, Fiquei não? muito grato mesmo. A gente está trazendo os grupos, que são os grupos históricos, a gente chama assim, da instituição, e também os grupos que são, vamos chamar assim, técnicos de comunicação, de gente que entende o riscado. Por isso que você está com a gente. Obrigado, muito obrigado. Alex, o que mais você gostaria de falar? Sobre que assunto você gostaria de conversar? Eu acho que, estendendo as palavras que o Fernando estava dizendo, estar na Com Brasil com vocês é uma alegria muito grande para a gente. Fazer parte dessa família, esse senso de coletividade. Pessoas, produtores de emissoras comunitárias que não são necessariamente em São Paulo, mas por pertencerem à grande família, contactam a gente, mandam mensagem, gostam do trabalho. Então a gente vê essa relação entre todo mundo, ainda que não tenha uma apresentação formal de conhecer um ao outro, nós conhecemos os trabalhos uns dos outros. Então é uma coisa que realmente é semi-familiar. Eu vou jogar um pouquinho de confete no Fernando, porque o Fernando tem o perfil dele é maravilhoso para comandar como ele está fazendo hoje, TV aberta e separado hoje da Com Brasil. E ele leva isso com uma facilidade enorme. Você nunca viu o Fernando, nunca vi pelo menos eu. O poderoso chefão, né? O poderoso chefão. Ele é o poderoso o europeu chefão, lá que está orquestrando tudo. E hoje está nos dando a honra aqui de participar do programa com você também. Né? Eu queria saber dessa história do Trump que disse que queria anexar o Canadá. Anexar, Você ouviu?
Às vezes ele queria comprar e invadir mesmo, não sei. Vai botar as Forças Armadas, isso aqui é nosso também, acabou depois o governo. Ele falou isso sobre a Groenlândia, viu? Falou Groenlândia. publicamente, falou dos dois. O Canadá mas sobre também. a Groenlândia, ele falou que invadiria com aceitação ou não. Ela tá mais fácil, né? Claro. E se fosse necessário usar poder militar. Mas no Canadá, olha que assunto delicado, 20 anos, metade do meu coração é canadense. Eles falaram que não usariam forças militares, mas que seria muito conveniente aos canadenses se eles virassem uma extensão dos Estados Unidos. Aquilo loucura, tocou o canadense no coração Claro. de um jeito. Sempre, em todos os países, existem movimentos separatistas, como a gente tem alguns no Brasil, região sul, sempre tem isso em todos os lugares. Mas existem duas províncias no Canadá, bem no meio. Uma delas é a que eu moro, Alberta e Saskatchewan, um nome bem difícil de falar. Essas duas províncias, elas são muito responsáveis por todo o petróleo canadense, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e toda a produção de minerais, qual a palavra? Minerais essenciais, ricos, né? Que falam. Enriquecidos, né? É o que, né? O metal, tem uns nomes específicos que eu não lembro agora. E essas duas províncias Nióbio, por exemplo, 5%. sempre quiseram se separar. Então, quando ocorreu essa briga com os Estados Unidos, aquelas duas províncias foram as primeiras dizendo, até que a ideia não é ruim não, viu? Então, polarização de novo nos dois, entre as províncias canadenses, mas trouxe um senso de união ao canadense. O canadense começou a perceber que não era mais interessante ser 13 províncias separadas, eles tinham que ser um país. Então, todas as briguinhas que existiam na extensão do território horizontalmente no mapa, o país passou a se unir. Mas precisou de uma ameaça externa. Foi os Estados Unidos para trazer aquilo. E Canadá e França? O canadense, ele, por ser uma extensão da Inglaterra, ele sempre teve uma relação muito forte com os países europeus, França como um todo, né? Foi o primeiro lugar que o primeiro-ministro eleito, recentemente, de alguns meses para cá, foi o primeiro lugar que ele foi a Europa. E falou, já que meu vizinho do sul, olhando no mapa, meu vizinho do sul está brigando comigo, vou fazer alianças na Europa. E foi para a França, Inglaterra e todo o pessoal do lado de lá, para criar canais, corredores de energia. Então hoje tem vários navios, vários métodos de transmissão de petróleo ou recursos naturais entre Europa e Canadá. Mas não era assim há 6 meses atrás. Olha que aula que ele deu hoje para nós aqui sobre o Canadá, hein? Que legal, né? Informações que a gente acaba passando e a gente nem toma conhecimento às vezes. Não, ou né? passa de maneira superficial, ele está passando para a gente com profundidade, Exatamente, né? Eu acho que isso que nada melhor do que quem falar com quem é o pai da matéria, quem vive o assunto, quem está lá no dia a dia, né? Falar com profundidade. E uma aula. Você, pelo jeitão, nunca mais volta a morar no Brasil. A passeio. Só passeio. A passeio. Passeio do quê? De um mês? Dessa vez 3 meses. 3? 3 meses. É bastante, né? O trabalho de consultoria que eu desempenho pode ser feito de qualquer lugar, é remoto. Então eu posso estar aqui e continuar trabalhando. Qualquer lugar você não tem problema. Aqui é a base do hoje, conforme de viagem, é viajar pelo mundo. Hoje estamos assim, né? Na minha época de televisão era bem diferente, viu? Tinha que estar. Tinha que estar no estúdio. Era lenha, né? Era mato, né? Os cinegrafistas, coitados, andavam com aquela câmera em cima pesada. do ombro, pesadíssima. O Marcel carregava aquelas câmeras que lá. faleceu, infelizmente, ele era um dos... Lembrar o Aliás, Marcel, olha, devo dizer uma coisa para você. Querido Marcel. Ele era um dos preferidos que eu tinha, sabe? Porque o Marcel topava qualquer parada. Uma vez era fim de semana e a gente fazia... programação para o pessoal que ia viajar, ver estradas e tal. Eu peguei um carro da Polícia Rodoviária Estadual, eles arrumaram um jeito do Marcel deitar, ele foi deitado com a câmera, e o motorista foi fazendo tudo que não se pode fazer na estrada. É uma matéria e tanto. Agora, para isso precisa ser um profissional competente, né? E ele era muito competente. Depois ele teve a empresa dele, né, de vídeos e tal. Isso mesmo. Mas a gente tem, às vezes, saudade de alguns
algumas coisinhas. Memórias, né? Memórias. Aliás, outro dia teve aqui o Milton Parron, que faz o programa Memórias na Rádio Bandeirantes, né? Deu uma belíssima entrevista. O Parron tem história. Desde Jovem Pan, ele teve 2 rádios, Jovem Pan e depois a Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, né? E, bom, eu acho que tivemos uma excelente conversa. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. E você, Fernando, sempre inventando, né? Não, vamos fazer um bate-papo aqui, nós 3 e tal. Vamos fazer e tal. Então, e deu certo, demos né? uma volta no mundo aí, né? Espero que tenha dado Política, certo, né? cultura, alimentação. Isso. Imigração. Você torce para algum time em São Paulo? Então, o esporte é o meu fraco. Eu estou um pouco desconectado das atividades esportivas do Brasil. Mas você quer uma dica? Eu vou dar uma dica. Mas se vocês me disserem para torcer para alguém, eu torço. Não, eu vou dar a dica para ele. Quando você morava aqui? Nunca foi parte da minha vida. Eu vou dar uma dica. Posso dar uma dica para ele? Pode. Se você falar que você é palmeirense, os corintianos vão brigar com você. Se você falar que é corintiano, os palmeirenses vão brigar com você. Então você tem que torcer pro Juventus, que ninguém vai achar ruim com faz você. Mais amigo, menos inimigo. Ou para a portuguesa, né? Ou para a portuguesa, tanto faz aí. A portuguesa está reacendendo, né? Você sabe. É verdade. Está voltando. É isso aí. Quem ia gostar de ver isso era o Arnaldo Faria de Sá, né? Que Laninho de Briga adorava portuguesa. O pianista, o Martins. João Carlos Martins. Traz uma portuguesa? Ele é portuguesa roxo. Olha aí. Legal, hein? Porque a portuguesa aqui em São Paulo foi um grande time de disputar título mesmo, de estadual. Moleque travesso, batia no Corinthians toda semana, né? O corintiano não pode ouvir isso, pô. Agora eu me lembro que tinha um time chamado Jabaquara, que ganhava dos times grandes. Era de Santos. Lá tinha o Santos Futebol Clube e tinha o Jabaquara. O Jabaquara deixou de existir. Nunca mais ouvi falar de Jabaquara. Mas era forte. Era forte. Tinha a Portuguesa Santista também. E esses times revelam muitos jogadores, né? É verdade. O Denner que o diga, né? O Denner que o diga, exatamente. Foi formado na Portuguesa. Né? É isso aí. Então, Fernando, muito obrigado. Obrigado também a você eu fico orgulhoso de ter o presidente da Com Brasil aqui sentado comigo. Já chamei ele para cozinhar com a Rafa, viu, na televisão. Tá certo. Ele disse que queria fazer um hambúrguer. Ele faz um hambúrguer do jeito que você sabe. Se almoçar junto com as esposas, né? Ela não fala nada, a gente pode comer o que quiser. Na verdade, o que acontece é o movimento contrário. Sim. Todo mundo quer saber dela. O que ela está comendo. E aí acompanhar, né? E aí pergunta, Rafa, posso comer? É sempre a mesma coisa. Tá certo. Mas ela quem sabe, né? Mas nós vamos ter o prazer de fazer esse encontro. Vamos sim, vai ser uma alegria. Obrigado. Gostei muito de ver você aqui. O espectador, tenho certeza que gostou do programa. Eu só posso dizer até amanhã e fiquem com Deus.